Pois é, já trazer a outra bomba agora, trazida pelo Roberto Bertoldo nessa mesma entrevista ao Fórum 11:30, Miguel, que tem relação com o caso Marielle. Segundo o advogado Roberto Bertoldo, uma ex-deputada teria o procurado informando de que teria provas de que Carlos Bolsonaro seria o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Sim, ele fala com essas letras, fala nesses termos, que uma ex-deputada procurou, informando ter provas de que o vereador Carlos Bolsonaro é o mandante do caso Marielle Franco, né? Segundo Roberto Bertoldo, de acordo com o que ele disse nessa entrevista ao Fórum 11:30, essa ex-deputada federal teria revelado que ela recebeu informações do general Santo Cruz acerca do assassinato da vereadora, que aconteceu no dia 14 de maio de 2018, como todos devem se lembrar. Segundo Bertoldo, essa ex-parlamentar a procurou algumas vezes, dizendo que o mandante do crime de Marielle seria o vereador Carlos Bolsonaro. E ele fala que foram várias vezes que essa ex-deputada o procurou. Ele, por várias ocasiões, a questionou, perguntando se ela teria provas. E essa ex-deputada, por sua vez, teria dito que sim, que tem. E ele pergunta, então, mas quais provas? E essa ex-deputada, então, afirma que quem sabe dessas provas é o general Santos Cruz. E aí, só detalhando aqui a fala do Bertoldo sobre isso, ele diz que precisava dessas provas para olhar e ver se essas provas têm consistência. E a ex-deputada que teria enviado essas provas disse que foi o Carlos Bolsonaro que mandou matar a Marielle e dizia ainda que o Jair Bolsonaro, pai do Carlos, vai dar um golpe, que Bolsonaro quer tentar um golpe. Coisa que a gente viu que, de fato, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado aí. Mas, segundo Bertoldo, essa ex-deputada já havia adiantado isso a ele em outro momento. E aí, quando essa ex-deputada afirma que o general Santos Cruz seria informado e teria provas de que o Carlos Bolsonaro seria o mandante do assassinato de Marielle, nesta época, Sérgio Moro era o ministro da Justiça. E o Bertoldo afirma que questionou essa ex-deputada, por que ela não ia conversar com o Moro, então ministro da Justiça, sobre o caso. E aí o Bertoldo diz: ela foi, voltou no dia seguinte na minha casa, eu perguntei o que o Moro falou, e ela disse: não vou falar mais nada, porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter o apoio de ninguém. Então, segundo o Bertoldo, essa ex-deputada não apresentou essas provas, não fez essa denúncia de que o Carlos Bolsonaro seria o mandante, porque ela não teria apoio do ex-ministro da Justiça, do ministro da Justiça da época, que era o ex-juiz Sérgio Moro. O Bertoldo diz: o medo dela de passar por todas as espécies de violência que ela reportava, que os Bolsonaros eram capazes de fazer, não deixaram com que ela falasse essa história. E aí o Bertoldo prossegue. Então a história é essa. Eu acho que precisa ser investigada. Vale a gente destacar aqui que o Bertoldo reiterou nessa entrevista ao Fórum 11:30 que ele não acusa Carlos Bolsonaro pelo crime. Ele apenas diz que recebeu tais informações. A reportagem da revista Fórum, por sua vez, apurou que essa ex-deputada seria a Joyce Hasselmann, né, que rachou com o bolsonarismo e que não se reelegeu para o cargo nas eleições de 2022. A reportagem da Fórum procurou todos os citados nesse relato do Bertoldo, desde Joyce Hasselmann até Sérgio Moro, passando pelo general Santo Cruz e o próprio Carlos Bolsonaro. Até o momento, apenas o general Santos Cruz deu um retorno. Ele enviou uma pequena declaração ao repórter Yuri Ferreira, que foi quem redigiu essa matéria, e ele se limita a dizer o seguinte: general Carlos Alberto Santos Cruz, abre aspas, a sua mensagem é totalmente dissociada da realidade e o assunto que o senhor levanta é totalmente descabido. Ou seja, ele diz que não faz sentido tal informação,
nega, né, que ele teria informado que o Carlos Bolsonaro teria envolvimento, ou seria o mandante do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, mas não dá mais nenhum detalhe, não responde sobre outras coisas que o Roberto Bertoldo relatou. A Fórum, como eu disse, procurou outros citados aí no relato do Bertoldo, como o Moro, como a ex-deputada Joyce Hasselmann e o próprio vereador Carlos Bolsonaro. Apenas, até o momento, o general Santos Cruz deu esse retorno, mas o espaço permanece aí aberto para eventual manifestação de qualquer um desses citados.